Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Encerramos na nossa última aula a disciplina de História da Igreja. E hoje nós vamos começar uma disciplina nova, que é a disciplina de Panorama do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na nossa Bíblia no português, os 39 livros que antecedem o Novo Testamento, né? Começando lá com Gênesis e indo até o livro do profeta Malaquias, pelo menos na ordem que está nas nossas Bíblias no português. Mas quando nós falamos sobre o Antigo Testamento, nós estamos nos referindo, na verdade, a esse livro aqui, que é a famosa Bíblia hebraica, ou a Tanar, né? A Tanar porque junta aí, como a gente chama de acróstico, juntam-se letrinhas que se referem a cada um dos conjuntos de livros lá do Antigo Testamento da Bíblia hebraica. O que tem de importante para a nossa aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos dar um panorama geral sobre o Antigo Testamento, uma história geral do Antigo Testamento, lógico que apenas citando alguns acontecimentos, porque aulas mais à frente nós vamos introduzir de forma mais ampla o estudo sobre o panorama do Antigo Testamento. E é panorama, né, gente? Então nós não vamos fazer um estudo de cada livro do Antigo Testamento. Não teríamos nem tempo para isso, teríamos que fazer um curso só para isso, né? A ideia do panorama, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é te dar ferramentas para entender melhor o contexto no qual aquele livro e a história daquele livro se desenvolve. Primeira coisa, quando a gente vai dividir, é uma divisão que ela é bem didática, tá? Poderia dividir aí em mais vezes do que essa, mas eu vou dividir em 7 vezes, fazer uma divisãozinha bem didática em 7 partes para a gente entender quais são essas partes da história do Antigo Testamento. A primeira parte é conhecida como a Era dos Primórdios. E se nós formos pegar quais livros da Bíblia que estão referidos a isso, vai ser o livro de Gênesis, que refere-se ao princípio, ao início ali, ao começo de tudo. O livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, vai registrar os primórdios, vai registrar o início de tudo, começando com a criação e lá no capítulo 11, findando com a famosa história da Torre de Babel e da confusão de línguas, né? O surgimento de vários idiomas e a dispersão dos povos pelo mundo conhecido na época. A segunda parte vai ser uma parte famosa que vai fechar o livro de Gênesis, que é conhecido como período dos patriarcas. Por que período dos patriarcas? Porque vai falar daqueles que são considerados como pais da fé e a sua descendência. Abraão, Isaac, Jacó, a história de José, através de quem o povo de Israel vai ser mantido, né? Vai ter ainda um pouco de proeminência quando José vai para o Egito e José tornando-se governador do Egito. No finalzinho lá de Gênesis vai mostrar o povo de Israel, representado pela família de José, filhos de Jacó, que depois teve seu nome mudado para Israel, lá no Egito. Se nós dividirmos mais uma parte, aí nós vamos encontrar o momento onde nós vamos conseguir falar dos livros que fazem parte do Pentateuco, fechando os 5 primeiros livros. Nós falamos de Gênesis, que vai fazer essas duas partes, a Era dos Primórdios e a Era dos Patriarcas, ou o período dos patriarcas. E se pegarmos os próximos livros, indo de Êxodo até Deuteronômio, nós vamos ter um registro que é o registro de Israel tornando-se uma nação. Desde o chamado de Moisés até as leis sendo dadas para o povo de Israel, e o povo de Israel saindo da escravidão do Egito até entrar na terra prometida. Isso é o que nós vamos conseguir registrar como Israel tornando-se uma nação, né? Eu até colocaria como Israel da escravidão a uma nação, que ficaria um pouco melhor essa divisão didática, mas é uma divisão que se encontra em muitos livros aí de panorama do Antigo Testamento, e eu quis manter para que fique um pouco mais fácil o entendimento, caso você venha ler em outro livro, em outros livros, ou estudar através de outros cursos, outros vídeos que venham falar também sobre o mesmo assunto. A próxima parte seria o que nós poderíamos dizer que é a conquista e ocupação ali da terra. A conquista e ocupação da terra vai vir registrado através dos livros históricos. Eu quis destacar 3 livros históricos importantes
para esse período, para esse acontecimento da história do Antigo Testamento: Josué, Juízes e Rute. Então, através do estudo de Josué, de Juízes e de Rute, nós conseguimos verificar o acontecimento da conquista e da ocupação da terra prometida. As duas etapas que virão logo depois são interessantes, porque aí já é o período de Israel sendo estabelecido mesmo como nação e com um rei. Então Israel vai pedir um rei para o profeta e Deus vai conceder reis para o povo de Israel. Reis que vão dominar, em sua grande maioria não serão reis muito bons, mas através desses reis o povo de Israel vai se estabelecer como uma monarquia e não mais como uma teocracia, né? Teocracia, um domínio através do Theos, através de Deus. Já no caso da monarquia, um domínio através de um rei ali que governava sobre esses povos. Nós vamos ter dois momentos. Um vai ser o Reino Unido, onde vai ser estabelecido um único reino e um único rei em Israel, independente das tribos, né? Todas as 12 tribos, ou alguns colocam como 13 tribos, não levando em consideração a tribo de Levi também. O que vai ocorrer é que vai ter um Reino Unido, e esse Reino Unido ele vai ser registrado principalmente nos livros de 1º e 2º Samuel e nos livros das crônicas. Dá para ver também um pouco nos livros de reis, mas nos livros de reis já vai fazer um registro que vai ter um foco um pouco maior no reino dividido, que seria a próxima parte, né? Então 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Crônicas. Já no caso de 2ª Crônicas seria 2ª Crônicas pegando apenas o capítulo 1 e indo até o capítulo 9. Se a gente puxar do capítulo 10 para frente, 2ª Crônicas, vai mostrar o reino dividido. Reino dividido o quê? Reino dividido em Reino do Norte e em Reino do Sul, tendo o Samaria como uma das regiões ou capitais, né, do reino aí de Israel, e tendo Jerusalém como capital do reino de Judá. Judá vai ficar com uma meia tribo de Benjamim, e Israel, que seria esse reino ligado a Samaria como capital, vai ficar com todas as demais tribos juntas de si. O que vai acontecer em um período, né, do reino dividido é que tanto os livros de reis, aí já vai ser tanto 1º quanto 2ª Reis, né? 1ª Reis, no caso, 12 até 2ª Reis 25, mais ou menos, vai narrar a divisão dos reinos e vai começar a narrar também o exílio. Tanto o exílio do povo de Israel vai começar a ser narrado através dos assírios, assim como o exílio também do povo judeu, né, ou do povo que ficava na região de Judá, vai ser narrado. Mas no caso daqueles que estavam em Samaria, conhecidos como Reino de Israel, eles vão para um exílio assírio e praticamente de lá eles vão se dispersar por várias nações depois. Já no caso dos judeus que vão para o exílio babilônico, não, eles vão voltar tempos depois numa era que nós vamos chamar de era pós-exílica. O professor, mas onde que se enquadram aí os profetas? Porque se falou de vários livros do Antigo Testamento, mas não falou dos profetas. Os profetas vão estar divididos tanto naqueles que são pré-exílio, antes do exílio eles vão profetizar, né? Eles vão falar o que Deus os entregou, quanto aqueles que são do período propriamente do exílio, como no caso o profeta Jeremias e o profeta Daniel, mas ambos são de exílios um pouco diferentes, né? Um vai se estender mais dentro do exílio persa e o outro mais pelo exílio babilônico. E a era conhecida como era pós-exílica vai mostrar o retorno do povo para sua terra, o retorno do povo para Jerusalém, o retorno do povo para Israel. Quis destacar 3 livros: Esdras, Ester e Neemias. Não que outros livros não vão abordar isso. Alguns livros proféticos de alguns profetas vão abordar esse período pós-exílico, né? Mas nada de forma tão histórica, já que a gente está falando sobre uma breve história do Antigo Testamento, nada melhor do que esses 3 livros aí. Então, o livro de Esdras, livro de Neemias, né, abordando, e é interessante também o livro de Ester, porque mostra o período do domínio persa, que é quando o povo de Israel vai receber, através de um edito do rei Ciro,
a possibilidade de retornar para a sua terra. Não apenas o povo de Israel, mas todos os povos que estavam sendo explorados ali por dentro daquela sucessão de império, chegando nesse período no Império Persa. Então, em poucos minutos aí, falamos sobre uma linha histórica do Antigo Testamento, abordando um pouco dos principais acontecimentos dentro da história desses 39 livros que compõem o panorama do Antigo Testamento. Na próxima aula nós vamos entrar no estudo panorâmico do livro de Gênesis. Aguardo vocês.